É vinil, né? Tá tocando? É ele? Gente, boa noite. Queria agradecer aos nossos 50 alunos que estão aqui com a gente, para que a gente tenha continuidade ao nosso dia aí da farmácia forense. Queria também agradecer ao Alander por ter tomado a iniciativa de fazer esse evento, né? Desde o começo do ano a gente comentava que queria muito tratar desse tema, então eu fico muito feliz que a gente conseguiu finalmente trazer esse tema para dentro das nossas conversas. Queria também agradecer a Gi, que topou, né, contar um pouquinho pra gente da experiência dela no IGP. Eu tenho certeza que tá todo mundo morrendo de inveja querendo ouvir, e sempre dizendo como isso a gente morre de inveja. E também agradecer ao Dudu, que com certeza vai estar aí compartilhando com a gente um pouquinho de tudo, né? A gente que tá lá na Tóxico, a gente vai só melhorar, e o pessoal que tá lá no começo do curso vai ficar só com um gostinho de querer aprender um pouquinho sobre isso, né? Então, eu queria passar a palavra para a Gi, que vai ser a nossa primeira palestrante, que vai comentar aqui com a gente um pouquinho sobre a experiência dela. Então tá, boa noite para todo mundo. Em nome da Gabi, eu queria agradecer ao Centro Acadêmico pela oportunidade também. É sempre bom falar de algo que a gente gosta, né? E, enfim, temos alguma sequência? Posso ir indo? Pode ir indo, Gi. No que for surgindo pergunta, a gente vai fazendo. Vamos no teu tempo, tá em casa, né? Tô. Imagina a nossa rainha da Atlética tá em casa. Então tá. Eu vou só fazer uma breve apresentação, porque pelo que eu vi tem pessoas aqui que eu acredito que não sejam da Unesc, então talvez não me conheçam, alguém que é calouro ainda não me conhece. Para todo mundo já está sabendo, né? Meu nome é Gisliane, eu tenho 22 anos, eu sou acadêmica do curso de farmácia já tem um tempinho, né? Eu sou irregular no momento, mas se eu fosse regular, eu estaria na 10ª fase, essa seria a minha última fase, já estaria me despedindo do curso. Mas teve uns contratempos aí de vida e eu acabei atrasando algumas matérias. Mas eu acho que esse atraso, para mim, só teve a agregar, sabe? Não foi algo que me atrapalhou. Mas, enfim, como é que eu fui parar no Instituto Geral de Perícias, né? Que eu acho que é que todo mundo quer saber. Eu terminei o meu ensino médio em 2015. Eu fiz ensino médio na SATIC e, em paralelo, eu fiz o técnico em Química. Então, eu me formei em técnico em Química em 2015, junto com o terceirão. Aí, para a gente ganhar o diploma de técnico, a gente precisa fazer estágio na área, igual que é como se fosse uma faculdade. E, então, eu precisava, na época, eu jogava handebol. Quem me conhece sabe que eu jogo ainda, né? Mas não como eu jogava antigamente. Eu vivia do handebol. Então, eu não tinha muito tempo para estudar ou trabalhar. Eu vivia jogando. Então, eu precisava de um estágio que fosse meio período e que não fosse me atrapalhar com o handebol, que fosse flexível e enfim. E daí, no meu primeiro ano, ali em 2016, eu não consegui nada, continuei só fazendo a faculdade de farmácia. 2017 chegou, primeiro semestre a mesma coisa, e em 2017, segundo semestre, era meu último semestre, ou eu fazia um estágio, ou eu perderia o meu técnico. E foi onde eu descobri que eu poderia fazer estágio no IGP. Então, para mim, já foi o olhinho brilhou, assim, meu Deus, quero. Aí eu fui atrás, falei com o André e com a Mariana, que era uma acadêmica da farmácia, que já se formou, que na época ela fazia estágio lá também. E daí eles me deram todo o auxílio e tal, me falaram o que eu tinha que fazer, onde eu ia atrás, para conseguir fazer o estágio lá. E deu tudo certo, conseguimos fazer as papeladas, enfim, e no dia 20 de setembro, que vai ser, acho que é domingo, foi o primeiro dia de estágio lá. E, enfim, dia 20 agora vai fazer 3 anos que eu tô no IGP. Aí eu comecei o meu estágio. Aí foi se passando, no meio do meu estágio obrigatório, surgiu a oportunidade de eu ser estagiária fixa, entre aspas, né? Fazer um estágio não obrigatório no IGP via faculdade, que é a Bolsa Novos Valores, que abriu agora há pouco, né? Essa letiva novamente. E daí essa bolsa é de 2 anos.
E deu certinho, que terminou obrigatório, abriu essa Bolsa Novos Valores. E como eu já estava lá dentro e o André já me conhecia, ele fez o convite, quer descontinuar? Aí eu falei, é óbvio que eu quero, eu não queria mais sair de lá. E daí eu continuei. Aí já se passaram 2 anos também, e esse contrato encerrou em novembro do ano passado. Aí, em novembro do ano passado, abriu mais outro tipo de bolsa, que a gente chama lá no IGP de Bolsa Cadáver. É engraçado o nome, porque, assim, o IGP fornece um corpo indigente, né, do ML, para o anatômico da Unesc, e a Unesc retribui com o estagiário vivo, entre aspas. Essa é a troca que a gente tem. A cara da Gabriela é a melhor. Enfim, daí eu consegui fazer essa troca de bolsa, e então eu tô mais 2 anos no IGP. Meu contrato acaba em novembro do ano que vem. Enfim, o que eu faço lá no IGP, né? Como é ser estagiária? Eu não sei se todo mundo que está aqui assistiu a palestra de manhã do perito Luiz, que era lá do Pará. Enfim, ele falou um pouquinho, né? Como acho que todo mundo já sabe, que para ser perito precisa passar por um concurso público. E lá no Pará, pelo que eu entendi da explicação dele, o concurso, ele é geral, no caso, presta o concurso para ser perito geral, e conforme a tua nota na prova, tu vai escolher na área que tu vai atuar. Aqui em Santa Catarina é um pouquinho diferente. Aqui a gente tem o concurso para perito geral e tem o concurso para perícia em específico. Por exemplo, no nosso caso, como farmacêutico, a gente provavelmente prestaria para perito bioquímico. E dentro da perícia, dentro dessa área de perícia bioquímica aí, a gente tem 4 divisões, que é a área de genética forense, a área de vestígios biológicos, a área de toxicologia forense e a área de química forense, que é onde eu faço estágio agora aqui no IGP de Criciúma. A área de genética é a parte ali, né, que vai falar um pouco de DNA, vai fazer as investigações ali, tipo, de suspeitos e de vítimas de algum local de crime através de vestígios biológicos, e também, quando precisa, fazem confronto de paternidade em casos criminais, quando o pai, por exemplo, não quer assumir, ou enfim, que tenha acontecido algo relacionado à paternidade, também é o IGP que faz. Na área de vestígios, é a área de pesquisa mesmo, assim, de encontrar sangue, sêmen, pelo, cabelo, sei lá, saliva, enfim, qualquer tipo de material, né, que seja biológico, em algum tipo de objeto relacionado a algum crime. A parte de tóxico é a análise, né, de materiais, tipo, de casos que ocorreram overdose, ou alguém que foi envenenado, algum tipo de morte suspeita que não se sabe o que tinha, por exemplo, no organismo da pessoa. E a parte de química forense, que é onde eu faço estágio, é a parte de análise de droga, da droga bruta, no caso de cocaína, maconha, êxtase, LSD, MD e afins. Mais ou menos a parte de forense, onde a gente pode atuar na parte de bioquímica forense como perito, seria mais ou menos essas áreas. O que cada uma fala, eu falei um pouquinho, mas da química eu posso falar um pouquinho mais, porque é onde eu tenho um pouquinho mais de conhecimento. Mas também uma coisa que todo mundo me pergunta, ou que tem dúvida, mas a gente como farmacêutico pode prestar concurso para ser perito geral? Pode sim, tá? Não necessariamente eu tenho que prestar para perito em específico. Seria melhor porque a gente tem mais conhecimento da área, mas também pode prestar para perito geral, sim. Aqui no IGP de Criciúma, a gente tem a Luana, que ela é farmacêutica, tá? Ela passou agora, quer dizer, ela assumiu agora, né, início do ano. Ela passou no último concurso que teve, foi chamada. E ela atua na parte de perícia de documentos, de documentos e de merceologia, que é a análise de roupas, de produtos, para ver se é verdadeiro ou falso. Então, não tem nada a ver com a nossa área, mas a gente também pode estar atuando, tá? Então, depende muito de como vai prestar o concurso público. Não sei se tu quer perguntar mais alguma coisa, Gabi. Se alguém tem alguma pergunta... A gente abre para perguntas, né? Eu sempre, quando eu soube que a Gislene fazia estágio no GP, eu fiz um monte de pergunta para ela,
né? Nossa, eu lembro que eu perguntei coisas tipo, sei lá, de droga, de mexer com droga, se podia, sei lá, se corria risco de roubar, e não sei. Nossa, eu fiz um monte de perguntas assim. Parecia que eu queria entrar no GP e roubar tudo, mas não, gente, é porque a gente fica muito curioso, né? Quando a gente foi em Floripa ano passado também, meu Deus, o tanto de pergunta que a gente fez. Mas é porque, querendo ou não, a gente sempre acha que, é algo muito longe da nossa realidade, é algo que, tipo, a gente nunca vai conviver ou nunca vai conhecer alguém que trabalhe lá. E 2, porque a gente acha que é algo muito CSI. A gente sempre acha que o IGP é 100% série de TV, é aquela série aeroportos, onde as pessoas chegam e você está com o negócio que as pessoas ficam tudo azul. A gente sempre acha que é isso. Então, Então, Gabi, até ia comentar isso, que tipo assim, a gente teve as vagas de estágio abertas agora, né? Então, teve pessoal que foi passando lá para fazer entrevista. Então, eu sempre perguntava, o que tu imagina de IGP? A maioria das pessoas vinha com isso, é meio parecido com CSI. Gente, então, é o que a gente pensa. Quando eu entrei, eu também pensei que fosse. Mas na prática a gente vai vendo que é bem diferente, assim. Claro, tem uma coisa ou outra que o que está lá é verídico com aqui, mas é bem diferente. O luminol, por exemplo, que é um reagente para a gente ver manchas de sangue oculta, por exemplo, né? Lá no CSI, os caras borrifam, né? E aparece até a pessoa caindo, da forma como ela levou um tiro, por exemplo. Não vai acontecer isso na realidade, né? Então, tem bastante coisa que é ficção, mas também tem bastante coisa que é real, assim. Mas é bem diferente, sim, tá? Não é um CSI da vida. Gi, mas então, né, já que vamos trocar uma ideia aqui, me comente, então, talvez a coisa mais inusitada que aconteceu contigo no IGP. Assim, a coisa, sei lá, algo que tu fez, tu falou, não acredito que isso está acontecendo, assim, ou sei lá, sabe, aquela coisa assim que tu não esperava. Tá. É uma coisa que eu comentei também com quem foi fazer estágio lá, até foi uma parte da entrevista, que, tipo assim, a gente vai trabalhar com droga bruta, entre aspas, né? Então, a gente vai pensar, vai vir a maconha lá e vai vir a cocaína lá, beleza. Só que a gente não imagina de onde vem essas drogas, né? Então, a parte mais inusitada, que eu também falei, que é uma coisa que vem pouco, mas vem rotineiramente, é vir droga com fezes, assim, com luva, dentro de camisinha, deixa eu ver mais o que, enrolada, que, tipo assim, as pessoas tentam entrar no presídio com drogas, e elas são pegas ali na revista, enfim. Daí, o que os policiais fazem, os agentes ali, né, penitenciários fazem, que fazem a pessoa ou vomitar ou defecar. Então, vem do jeito que vem, ou vem vomitado, ou vem com fezes, assim, é bem legal. Tipo, meu primeiro dia tinha um que tava realmente, assim, top, tá? Para vocês terem uma noção. Então, a gente pensa que é tudo mil maravilhas, mas não é não. E também na parte de tóxico, a gente acha, vou analisar só o sangue e a urina da pessoa, né? Tá, beleza. Não sabe que vai estômago com resto alimentar para lá, vai um coração, vai um fígado. Tipo assim, gente, não é a mil maravilhas que a gente acha que é, não, tá? Vai coisa bem zoada também. Eu lembro dessa do estômago que tu me contou, porque por alguma razão eu comecei a perguntar, tipo, não, cara, às vezes vem estômago pra gente analisar, tipo, restos do estômago e tal, não sei o quê, pra ajudar a descobrir que a pessoa morreu. Aí eu fiquei tipo, gente, eu achei que era só bota droga e bota o corante, aí fica azul, terminei o estágio. Tipo, porque realmente é o que a gente consome, e aí por mais que a gente saiba que a gente pode fazer tudo isso, a gente fala, imagina, gente, quem que vai mandar um estômago pra analisar? Ninguém vai mandar um estômago pra analisar. Né? A gente nem se toca que isso é rotineiro e que faz parte, sim, da parte, digamos, não tão legal do trabalho, e que talvez mais frequente do que a parte, né, divertida, digamos assim. E, Gi, vocês lá, tu não tem contato com ninguém, tipo, tu nunca sabe a procedência disso, quem foi, nada, tipo, é só o laboratório. Não, então, Gabi, depende muito do caso, assim. Tem um caso, porque tudo vem por meio de ofício, né? Que a gente precisa de uma ordem do delegado para estar fazendo aquela análise, né? Do delegado, enfim, do juiz, o que está pedindo ali. Às vezes vem o nome da pessoa, tá? Costuma vir sim. Então, por isso que a gente também tem que ser bem discreto, porque eu tenho que ser, agora fugindo da palavra, mas enfim, não posso ficar falando, chegou, já teve caso de chegar de ex-colega meu da escola, tá? Já peguei. Era uma pessoa que, para mim, sempre estudou comigo,
era super de boa e chegou droga ali que a pessoa agora tá nesse caminho, sabe? Então, tipo, tem que saber filtrar e saber ser profissional, sabe? Tem esses empecilhos, sim. Mas é difícil, mas volta e meia vem coisa com nome. Geralmente que tem prazo judicial ou é menor de idade, vem com nome. Vem com nome, Mas sim. assim, nunca vem a pessoa. Pode vir o nome dela na etiqueta aí, por um acaso tu conhecer, mas nunca vem alguém, assim. Tipo, trouxeram a pessoa pra vomitar aqui. Não, Isso não, não não. vai acontecer. Já vem a amostra pronta, assim, não vem a pessoa lá. A única coisa que às vezes, daí eu nunca fui, quem já foi o André, né, como perito. A gente não tem esse contato olho a olho, entre aspas, né? Para coleta de residográfico, que é a análise para ver se tem chumbo na mão da pessoa, para disparo de arma de fogo. Então, isso o André já fez coleta lá no IML e no presídio também. O único contato que eu tive, assim, diretamente com presos, é que agora a gente está fazendo coleta para o banco de dados, né, de perfis genéticos dos apenados, é o CODES, né? Foi uma grande conquista aí, igual que tem lá nos Estados Unidos, sabe? Que o pessoal, tipo, todo mundo já vai para o banco de dados para ter o seu DNA lá, caso aconteça alguma coisa, tem um banco para isso. Aqui no Brasil já é um pouquinho mais lento, né? Tá começando aos poucos, e enfim, a gente está indo nos presídios fazendo pelo menos a coleta agora, de início, de quem é condenado por crime hediondo, que é estupro, homicídio e por aí vai. Então, aí, nessa parte de coleta, eu já fui, sim, já fui em dois ou três presídios, não lembro agora certinho, e eu já tive esse contato direto com os apenados, sim. É uma experiência bem legal, assim, tem que ter, vamos dizer, dar a cara a tapa, assim, né? Ali a gente nunca é forçado a nada. O André convida, quer ir? Aí eu, beleza, quero, imagina, tudo que o André convida eu vou, eu nunca nego nada, eu tô sempre disposta a ir, porque para mim é uma experiência nova. E como eu quero seguir na área, eu topo tudo, porque eu sei que depois de formada eu vou precisar disso, entendeu? Então, se eu não tiver experiência... Tem alguém querendo falar? Se eu não tiver experiência, chegar lá na hora, tipo, ver, não era isso que eu queria, sabe? Ver que é totalmente diferente. Então, é um conselho que eu sempre dou para todo mundo que quer seguir na área. Se tiver a oportunidade de fazer um estágio, nem que seja um obrigatório, que é pouquinho tempo, mas para ter um pouquinho de conhecimento de como é na realidade mesmo, cara, faz. Porque se não der certo lá na frente de ser perito, pelo menos é uma experiência que tu vai levar para o resto da vida. Eu entrei uma Gisliane em setembro de 2017. Hoje eu já sou outra Gisliane. Eu sei que quando eu sair, eu vou ser outra ainda, sabe? Porque todo dia é um aprendizado diferente. É uma vida, porque cada droga que tá ali é de alguém. É a vida de alguém que tá importando, sabe? A gente pode, através dali, condenar ou livrar alguém, sabe? Então, tu lida diretamente com a vida da pessoa. Então, tu tem uma responsabilidade grande nas mãos. Por mais que é o André, que é o perito daqui, que assine, mas é tu que tá fazendo, sabe? Tem que estar prestando atenção. Tudo bem que não vai o teu nome lá, mas mesmo assim, sabe a responsabilidade que tá tendo na tua mão, sabe? E acontece de dar negativo, né? Acontece de dar prova negativa. Bastante. E aí, uma prova negativa vai inocentar alguém. Nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado. Tipo, que uma prova negativa vai inocentar alguém, né? Sim, mas na minha cabeça, tu chega lá, dá tudo positivo. Olha como é que a gente era. Meu Deus do céu, é tudo azul, terminal por tudo. Tipo, né? Porque é isso que acontece. Tipo, a gente acaba criando esse conto de fadas, né? De como é esse ambiente. Que nem a gente achar que vai chegar no hospital e só vai ter casos gravíssimos e coisas desse tipo, né? Mas o que eu ia te perguntar é que, tipo, o IGP acaba indo, acredito eu, em cenas de crime, coisa desse tipo. Tá, então, só complementando ali da parte dos negativos que tu falou, cara, tipo assim, uma semana, não é 1 ou 2, é 10 e, tipo assim, é bem comum, tá? Principalmente com cocaína. Maconha já é mais difícil, mas a cocaína em si vem bastante coisa adulterada, bastante coisa falsa, assim, também, que dá bastante negativo. E querendo ou não, né? Às vezes a pessoa tá lá presa, veio, deu negativo, ela vai ter que ser solta, sabe? Porque já aconteceu muitos casos, assim, de os policiais pegarem ser paracetamol ou ser farinha, sabe? Da onde que, tipo assim, claro, né, vender paracetamol sem, tipo assim, claro que é crime por ser medicamento, mas eu digo, né, entendeu? Não é igual ser cocaína, entre aspas, assim, que a pessoa foi presa porque tava traficando cocaína, e era farinha, sabe?
Acontece bastante. Desculpa, qual que era a tua outra pergunta, Gabi? Acabei... Sobre, tipo, cenas de crime, por exemplo, né? Tipo, o IGP vai, mas acredito, não sei se vocês como estagiários chegam aí, como que é isso, como que é essa dinâmica. Porque o que eu penso, né? Isso, eu que nunca fiz um estágio na área, tipo, quando a gente foi pra Floripa, que a gente chegou lá, tinha uma autópsia de um bebê. Não sei se tu tava no mesmo grupo que eu. Muito ruim com aquilo, assim, foi uma coisa que eu falei, cara, isso não é pra mim. Eu acho que se eu tivesse que trabalhar com isso, eu ia ficar muito mexida de ter que ver uma cena dessa, ou ter que ver uma cena de um crime e tal. E aí, como é que fica isso? Porque tu faz o estágio, e ao mesmo tempo que é o teu estágio é o teu trabalho, então tu tem as tuas responsabilidades com isso, né? Então, como é que fica isso? Tipo, tu tem que participar, não tem? Tu não pode, tu pode, né? Como é que é isso? Porque, cara, mexer com os pozinhos branco pra ficar colorido, não ficar, pra isso, beleza. Agora, quando eu tiver que lidar com o corpo, com algo nesse sentido, acho que eu me olho na situação e falo, gente, eu acho que eu não ia conseguir. Eu ia travar, assim, eu não ia pra frente, né? E aí eu queria saber, tipo, como é que funciona pra vocês, assim, porque querendo ou não pra vocês a rotina, né? Tipo, é o trabalho de vocês. Então, Gabi, assim, a questão ali de local de crime, para quem aqui em Santa Catarina, né, para o concurso, enfim, para a parte de perícia aqui, quem trabalha em laboratório, que é perito bioquímico, não vai no local de crime. Não vai ali enquanto tiver a pessoa morta, de um acidente, enfim, de um homicídio, o que seja, a pessoa do laboratório não vai. Tem os peritos de local que fazem, que vão, né, perito de local vai no local, entre aspas. Lá em Floripa, se eu não estou enganada, tem um pessoal que faz só local, ou ainda tem algumas atribuições, e aqui em Criciúma, os peritos gerais, né, que não são específicos de área, eles que fazem plantão e também daí fazem a parte deles de perícia, né, tipo de veículos, balística, documento, faz plantão, pápilo faz plantão, celular faz plantão e por aí vai. Os únicos que não fazem plantão é a gente. Mas, assim, a gente não vai no local propriamente dito com morte, né? Que tem a pessoa morta ali. Mas para luminol a gente vai. Aí a gente vai com o André, sim. E também esse quer, não é obrigado a ir, né? Porque já chegou de ter local que a gente foi, que a pessoa que supostamente era a indiciada pelo homicídio estava lá. Então, estava lá com a polícia, estava preso, entre aspas, estava algemado, mas estava lá. Era um homicida que era um caso até que eles esquartejaram e queimaram a pessoa, enfim. Tava lá, sabe? Então tem todo esse clima, porque tu acaba se envolvendo na história, tu tem que saber o que aconteceu para te ir no local e buscar as pistas, sabe? Mas é assim, diretamente de ver o corpo, a gente não vai. Não vai não, tá? Eu acho que estagiário nem pode, assim, sabe? Eu também imaginei que não poderia, mas como a gente aquele dia foi em Floripa e tinha aquele nenenzinho lá, eu falei, gente, a gente tá só fazendo uma visita. Imagina o que o estagiário, alguém que trabalha aqui na vivencia, por isso que eu fiquei com essa dúvida. Que eu saiba, tem estágio no NL, então, para quem aí é os fortes aí, ou que gostem de ver um corpinho, que a gente fala, se eu não me engano, tem estágio no NL, ou alguma coisa do tipo, tá? Dá para ir fazer visita também. Mas é uma coisa que eu falo, como eu falei antes, para quem quer local, se puder ter a oportunidade de passar por isso antes de ser perito, eu aconselho. Porque, cara, tipo assim, eu já vi fotos, né, que a gente acaba tendo contato ali dentro, os peritos sem querer não, né, a gente pede, eu poderia ver tal caso e tal, que eu me interessei, enfim. Aí eles mostram a foto pra gente, né, mas, tipo, tudo se a gente tiver interesse, assim. Aí é bem, bem pesado mesmo, sabe? Já vi bastante casos, assim, feio e outra coisa. E uma coisa que eles sempre dizem pra mim, eles me chamam, tipo assim, Gislene busca a morte. Mas não é, porque eu sempre quis ir, mas eu sei que eu não posso, sabe? Então, já teve uma vez que eu tava vindo de Uruçanga pra cá e aconteceu um acidente no meio do caminho com morte. E daí eu parei o carro e fiquei esperando, sabe? Porque eu sabia que ali era a minha oportunidade. Então, foi uma coisa do além, assim. Tipo, o que aconteceu, eu tava na estrada, tipo assim, não foi intenção minha, mas acabou acontecendo uma morte e eu fiquei ali e eu vi o trabalho deles. Mas, tipo assim, nem tinha acontecido nada, assim, com o cara. Ele apenas era um cara de bicicleta, foi um atropelamento, ele bateu a cabeça, teve traumatismo e faleceu na hora, assim, sabe? Mas nem foi tão grave. Mas uma coisa que os peritos sempre falam é que eu tenho que pegar um podrão, como eles chamam, né? Que é a pessoa, quando ela morre,
aí fica em estado de decomposição, sabe? Que dá aquele cheiro, é um cheiro assim que nunca mais vai esquecer na tua vida, que eles sempre falam que na perícia, para te ter ser perito, tem que pegar um caso desse e passar, sabe? E é bem comum também, gente, assim, pessoas que, foi lá, prestou o concurso, passou, e no primeiro plantão que foi fazer, desistiu, pediu exoneração, tá? Não é uma coisa assim do além, é bem comum. Aqui em Santa Catarina já teve um caso em Laguna, agora há pouco, que foi um perito que assumiu, ele foi 2 plantões, ele pediu exoneração. Não conseguiu lidar com aquilo, sabe? Então é comum. Vocês têm acompanhamento psicológico, alguma coisa, ou nada? Não que eu saiba. Pelo menos aqui em Criciúma não tem. Talvez em Floripa, não sei te dizer, daí eu não sei responder por lá, mas aqui em Criciúma não tem. Eu pergunto porque... Perguntaram hoje isso pro Luiz de manhã, se ele achava interessante ter um acompanhamento. O ideal seria, né, até para ter, assim, com quem conversar e tudo mais, mas não tem não, Gabi. Porque, assim, né, talvez alguém que escolheu isso para carreira e faz isso há 30 anos na vida, lide de uma forma, mas alguém que está começando, alguém que está estagiando, é realmente algo muito, né, pô, tu tá lidando com coisas que são muito graves, né, normalmente é um interromper de vidas muito abrupto, né, às vezes assassinato, crimes e tal, e aí como é que tu lida disso sem ficar meio doido, sem ficar meio neurótico, sem levar isso tanto pro lado pessoal, né, por isso que eu pergunto, porque eu acredito que seria bem importante, assim, né, se outros trabalhos a gente acha importante, imagina nesse tipo de trabalho, né, porque tem pessoa que é forte, que tipo, tudo bem, e tem pessoas que por mais que adorem aquilo e seja o sonho da vida delas, vão levar para o lado pessoal, vão ficar sentidas. A gente tem um caso, eu não vou citar o nome dela, mas enfim, ela era acadêmica da farmácia, eu não sei, eu perdi o contato com ela. Ela estagiou com a gente aqui no laboratório, acho que umas 2 semanas. Ela começou a estagiar os valores, acho que ela pegou a minha vaga, se eu não me engano. Aí, ela, nesse meio tempo, ela tinha prestado concurso para o IGP, eu não sei IGP que fala, mas enfim, lá para o Paraná. E ela passou. Foi chamada e tal, fez academia, tudo, e foi para lá. E lá no que ela passou para o Paraná, também era generalista. E ela achou que era separado igual o nosso, que ela prestaria, ela ia trabalhar no laboratório, de auxiliar de laboratório. Só que não era bem assim, lá era geral, e conforme a nota da prova dela, acho que ela não ficou muito bem colocada, ela sobrou para ficar de auxiliar do ML. Então, ela trabalhava diretamente juntando o corpo, sabe? E fazendo a necrópsia, ajudando o médico legista, enfim. Ela aguentou 1 mês e ela pediu exoneração. Ela disse que não era aquilo que ela queria para ela queria trabalhar em laboratório. E, por fim, foi acabar trabalhando com os corpos diretamente, sabe? Então, tem que cuidar muito isso quando vai prestar concurso público, para ver qual é a do concurso, porque tem concurso que é específico, tem concurso que não, que é geral, aí depende da tua nota da prova, e se tu não for bem colocado, tu não vai escolher onde tu vai trabalhar, tu vai pegar o que sobrar, sabe? Então, pode ser que vai parar no ML, que não é o que todo mundo gosta, né? Mas, enfim, para quem gosta, é uma experiência legal, tá? Diria que é bem legal. Tu já fez tóxico, Gi? Ou ainda não? Na disciplina, não. Deve ser maravilhoso uma disciplina de tóxicos com Gilisiane e Eduardo juntos. Deve ser um negócio assim, ó, muito maravilhoso. Eu tô fazendo forense com o Dudu. Não, imagina, assim, deve ser muito legal, porque tu tem a tua experiência de lá e trazer isso para dentro da sala de aula. Porque assim, a Vitória perguntou se o farmacêutico pode atuar na balística também. Pode. Se prestar concurso para perito geral, pode. Tem uma formação a mais de alguma coisa de concurso a mais? Ou não? Não, Gabi, assim, pelo que eu sei, tá? Não vão. Tipo, você pode ser que eu esteja falando besteira, mas pelo que eu sei, o concurso aqui em Santa Catarina ele tem o geral e tem o específico. A balística entra no geral. Tanto que o perito daqui de Criciúma, que é perito da balística, ele é formado em odonto. Ele é dentista e ele é perito de balística. Tipo, não tem nada a ver, né? Mas ele prestou para geral e caiu na balística. Então, pode sim. Como eu te falei, tem a Luana, que é farmacêutica, que trabalha com documento. Também não tem nada a ver. É que depende muito do concurso que tu prestar. E daí, conforme a tua nota de prova, onde tu vai ser direcionado, sabe? Depende disso.
Não, é só porque isso foi uma coisa que eu comentei com o André. Eu falei, cara, será que tem que ter, tipo, igual, por exemplo, vai trabalhar com droga, tem que ter um curso específico pra isso. Vai trabalhar com arma, tem que ter um curso específico pra isso. Tipo, foi a pessoa vai fazer curso pra tudo. Pra isso tem academia, né? Tipo, depois que tu passa na prova, tu vai ter a academia de perícia, que é, acho que em 6 meses aí de aula, enfim, não sei bem certinho quanto é o tempo. Daí, tu vai passar por essa academia, aí, dependendo de como for o teu concurso, para que área que tu se direcionou, tu vai ter uma aula de como tu vai poder atuar nisso. Eles vão te dar uma noção, claro que não é uma noção assim, né, meu Deus, mas te dá uma noção básica de como tu vai atuar na área, tu tem sim, tem isso na academia, sabe? A gente até participou ano passado, da academia de perícia, né? A gente eu fui junto com o André deu treinamento para os peritos na parte de química forense, foi bem legal, sabe? Foi um dia inteiro de aula. O André, tipo assim, quando ele começa a falar, já sabe, né? Tem que ser uns 2 dias, porque ele vai puxando coisa, ele sabe muita coisa, é um cara, assim, que quem também tiver a oportunidade de conversar com ele, converse, porque o cara sabe muito, não é porque é meu chefe, não, mas é de verdade, assim, é um cara que sabe demais. O saco dele, ele não tá assistindo. Oi? Não, tá, mas ele pediu para disponibilizar a gravação depois. Tá explicado por elogios. A Cláudia tá perguntando, né? Primeiro ela falou boa noite, deu parabéns, né? E ela disse que tem uma dúvida sobre a preparação, o treinamento, né? Como é que funciona ali após a aprovação do concurso, né? Esse treinamento em geral e específico, é o que tu estava comentando agora da academia, né? Comentando agora, isso. Até, se não me engano, tem uma parte que é geralzona, né? Que tem ali, que vai aprender a dar tiro, vai aprender umas coisas assim que é geral de um perito, e depois, dependendo da área que tu escolheu para o concurso, que tu foi aprovado, tu vai ter um direcionamento, uma aula mais direcionada, assim, específica para aquilo que tu vai atuar. Dessa forma. Eles podem andar armado, porte de arma, coisa assim, porque agora tu falou de aprender a dar tiro, eu fiquei com essa... Pode, antes era só perito, agora os auxiliares também estão podendo, tá? Perito e auxiliar tem. Cuidado com as auxiliares, pessoal. Não, eu não sou estagiária, ainda não. Mas, não, gente, outra coisa que eu ia comentar... né? Já estamos... São 7h40, mas ainda temos mais algumas perguntinhas, até porque, gente, eu adoro quando a Gislene conta disso. Vocês não têm noção tanto de pergunta que eu já fiz pra essa mulher sobre esse assunto. Porque, na real, é aquilo, né? Tipo, por mais que a gente tenha sorte de ter a Gi, que é do curso e faz estágio ali, mas eu tenho certeza que, tipo, vários outros cursos têm curiosidade de saber como é que é e não tem ninguém que pode compartilhar essa experiência, né? Porque, querendo ou não, é algo muito único, assim, né? A gente tá ali há 3 anos, gente, 3 anos, imagina tanto que tu já viu de coisa em 3 anos, assim, tipo, é tanta história, tanta coisa. E agora me vem uma pergunta aqui, chega aí medicamento para vocês, tipo, não sei, tipo, medicamento, sei lá, apreendido, pirata, roubado, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Tem. Já veio bastante coisa de controlado também, que eles pegam sem receita, né? Então, sem receita não pode ter, tráfico. Vem sim, Gabi, só porque uma coisa que eu esqueci de mencionar, que é importante, aqui no IGP de Criciúma, a gente, na parte de química forense, a gente só trabalha com análise de cocaína, maconha, e é isso, cocaína e maconha, assim, que é e o crack, né, que é a mesma coisa que a cocaína, é só um derivado. Mas só com essas duas, porque a gente não tem equipamento nenhum, tá? Quem já visitou o IGP aqui sabe que a gente trabalha na luta aí, fazendo as análises com a parte de química mesmo. Então, a gente usa muito a química experimental, muito química analítica, química orgânica, QF, enfim, essa parte de química inteirinha é o que a gente usa aqui para fazer as análises de droga. Dessa parte de medicamento e as drogas sintéticas, êxtase, LSD, MD e afins aí, vai tudo pro IAF lá de Floripa, a parte de química forense lá de Floripa, porque daí lá eles têm HPLC, a cromatografia de camada delgada não, a gasosa, o espectro de massas, daí tem toda essa aparelhagem que é bem mais sensível, né, que pega aí pinguinho de nada de droga no meio de, sei lá, bastante coisa, sabe? Então, daí vai tudo pra lá, porque isso é só com equipamento, aqui a gente faz só o bruto mesmo, que é a maconha e cocaína. Mas vem sim, Gabi, vem. Tipo assim, no início, quando eu entrei, vinha mais. Agora, eu acho que já faz mais de 1 ano que a gente não recebeu mais, assim, daqui da região, né? É até importante falar que a gente aqui em Criciúma, a gente atende desde Passo de Torres até Laguna, né?
Então, é muita cidade, sabe? É uma região bem grande, assim. Acho que era isso. Não, é uma pergunta porque, na verdade, a gente esquece que se tu ter medicamento de forma correta, o tráfico de drogas, né? Então, tipo, e que aí também podem ter medicamentos adulterados, pode ter medicamento roubado, enfim, pode ter muita coisa, né? Isso a gente até comenta, mas a gente nem lembra que isso pode vir a ser um caso de crime nesse nível, né? Sim. Mas assim, E ainda eu acho que pode falar também. A pena de tráfico de medicamento é maior que a pena de tráfico de drogas, né? A gente fica meio assim, mas é real. Gente, vou parar de tomar de pirona na bolsa. Mentira, de pirona venda livre, tá tudo bem. Mas assim, eu vou dar uma revista, vou dar uma olhada aí no que eu carrego. Oferecer remedinho para um amigo aí, ó. Tem que tomar cuidado. Gi, mas eu acho que era isso. Muito obrigada por compartilhar com a gente a tua experiência. Né? Tenho certeza que tem um monte de gente agora que tá só esperando tu sair de lá para roubar a tua vaga. Porque assim. Ó, novembro do ano que vem, hein? Realmente é muito legal, assim, né? Desde a primeira vez que eu ouvi tu contar disso, eu sempre fico morrendo de curiosidade de conhecer o André, de conhecer o espaço, porque tu sempre conta com muita, sabe, como um lugar muito legal de estar, com certeza porque tu gosta, né? Porque alguém que não goste provavelmente vai achar até assustador, mas é muito legal, assim, te ouvir contar, a gente sente, assim, como se a gente estivesse lá, sabe, assim, tipo, dar de vivenciar a experiência mesmo. Então, muito, muito obrigada por topar esse convite, né, por vir aqui, compartilhar com a gente. Semana que vem, a Gisliane tá com a gente de novo, contando mais um pouco de novo. Porque, assim, quando a gente gosta, a gente chama de novo, entendeu? Porque, tipo, cara, aqui é o próprio domingo legal. A gente fica convidando o pessoal, reunido. É isso aí. E o Dudu já tá com uma luz piscando, acredito que ele acha que é balada. Tá prontíssimo. Teu áudio tá desligado, Dudu. Não tá mais. Que tu tava com música no fundo. Mas assim, eu queria dizer que eu não quero mediar o Eduardo, porque eu acho que o Michael não morreu, então essa palestra dele nem vale. Porque eu tenho toda uma teoria para explicar que Michael Jackson tá vivo, então do que adianta a palestra de Eduardo se eu vou desmentir no final? Entendeu? Vocês estão escutando aí o Michael Jackson ou não? Tamo no fundinho, Dudu? Porque eu acho que é importante, né? A gente começar sabendo quem é, né? Gi, quer dar uma boa noite? Então tá, gente, eu agradeço, viu, a oportunidade mais uma vez, agradeço a todo mundo que acompanhou aqui, de coração. Se precisarem de alguma coisa, sabem onde me encontrar, se quiserem tirar mais alguma dúvida, enfim. Você vai ficar se o barco é fechado, a gente não sabe onde te encontrar. Quê? O barco é fechado. É verdade, brincadeira. Gente, então, muito obrigada, Gi. Vou apresentar rapidinho o Dudu para vocês, apesar de que eu acredito que a maioria de vocês conheça o Eduardo, né, já que ele é fonte histórica do curso de farmácia, né? O Dudu, para quem não sabe, ele é formado em farmácia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em ciências farmacêuticas pela mesma universidade, né, e ministra aí diversas disciplinas no curso de farmácia da Unesp, incluindo toxicologia, que é a qual ele vai estar aí explicando um pouquinho para a gente. Como tema da nossa palestra, a gente vai conversar um pouquinho aí sobre os aspectos toxicológicos da morte do Michael Jackson, né, que com certeza é um tema que gerou muito burburinho aí há alguns anos atrás, quando ele veio a falecer, e que até hoje tem dúvidas, né, as pessoas têm dúvidas do que ele morreu, como ele morreu, e aí o Dudu vai estar aqui ajudando a gente a desvendar esse mistério. Então, Dudu, boa noite. Dudu, liga esse teu microfone, fazendo favor, que eu não ensaiei meu texto para tu não me ligar o microfone. Tá bom, obrigado, desculpa. Boa noite a todos, inclusive não estou me vendo, tem muita gente, eu acho que nunca me aconteceu. Deixa eu ver se eu consigo me ver também. 66 pessoas, é o teu recorde. Não, é o meu recorde, com certeza. E que legal, né? Obrigado pela possibilidade e ainda mais falar num assunto assim que chama atenção, né? Que o pessoal muito quer saber e, na verdade, fica muito obscuro, né? Quando a gente fala da morte dos famosos, muita gente fala alguma coisa, fala outra e nunca se sabe exatamente o que aconteceu, né? Mas eu tenho algumas bibliografias e artigos e
e livros que desvendaram ou desvendado esse episódio, e é um assunto interessante justamente para a área toxicológica, e também, então, quero parabenizar a Gisliane, tá, pela palestra dela, ela está sempre auxiliando e dando seu relato, né, nas disciplinas que tem relação, além de eu saber que ela gosta muito de química, isso também, ela sempre acaba auxiliando nessa parte também, nas disciplinas. Parabéns, Gisliane. Bom, então, vamos começar, ou vocês já conhecem o Michael Jackson, né? Thaís já tocou 2 vezes aqui, ou não? É? Tu conhece, Gabi? Dudu, eu queria te dizer que eu sou uma mega fã. Eu li uma biografia dele quando eu tinha uns 11 anos, de 600 e poucas páginas. E assim, sou fãzoca, eu adoro. Tipo, acho que pra mim o cara é o ícone ainda da música mundial. E foi uma das nossas grandes perdas. Se perdemos, porque eu não vou concordar com isso, mas eu não vou ficar aqui debatendo. O Dudu não perdeu o tema da palestra dele. Sim, ele deve estar na Argentina, né, também. Como, ó, esse aqui é o disco, então, o vinil, né, o álbum que eles chamam, que é o mais famoso, então, esse cantor e compositor, né, Michael Jackson, e a gente vai ver, eu andei pesquisando, ele ainda está no livro dos recordes, é o álbum mais vendido até hoje, Até hoje, né? até Nunca hoje. ninguém conseguiu bater essa marca. E, assim, é muito interessante saber que depois dele vieram vários outros sucessos, né? A gente teve aí bandas, enfim, que bateram recordes. Mas esse álbum é o mais vendido do mundo. E hoje já se cogita que ninguém vai bater esse recorde, até porque as pessoas pararam de consumir álbum, né? Então, ninguém vai É, bater. e aí faz tempo, né? Tem as datas ali, 1980, a década de 80, que ele tá no livro dos recordes já. É o Thriller. Thriller, aquele do. Parece até que ele já estava prevendo o que a gente ia assistir hoje, né? Era sobre os zumbis, né? Aquele clipe dos zumbis, né? Então, imaginem, o Michael Jackson realmente ele foi um ícone da música, né? Depois, obviamente, depois que essas pessoas vão a óbito, aí mesmo que se fala delas, aí mesmo que se tem mais conhecimento do que realmente ele fez, né? E ele alterou, ele mudou a música, tá? Né? Ele conseguiu fazer, ele mudou, ele é uma pessoa que fez uma mudança mundial numa área, ou seja, nós provavelmente nunca mais vamos esquecer, né? Muitos passaram por esse período, né? Viram o que aconteceu com ele, então a gente realmente está fazendo parte da história, né? Bom, eu vou apresentar aqui, eu procurei algumas coisas, umas figuras, e vou falar exatamente, vou tentar explicar o que aconteceu com ele naquele momento. Eu acho que, inclusive, além da gente falar na toxicologia, a gente tem aqui exemplos de farmacologia, atuação de perito, tem N áreas da farmácia que estão envolvidas com a morte do Michael Jackson, né? Então, eu vou colocar aqui para apresentar, e aí vocês vão me perguntando, a Gabi aí vai controlando as questões, porque eu não vou ver mais vocês aqui, né? Vamos lá. Pode deixar, Dudu. Estamos aqui para te ajudar. Tudo bem, vamos lá então. Ó, vou apresentar. Bom, então esse aqui é o Michael Jackson, né? Ele teve várias fases na sua vida, inclusive no final da vida dele, ele entrou numa fase em que ele estava, segundo as informações que ele mesmo prestava, ele estava com uma doença chamada vitiligo, né? E ele estava trabalhando, tentando amenizar essa doença, usando medicamentos também. Então, ele apareceu N vezes na mídia, como cantor, como uma pessoa que
que estava mostrando ao mundo várias faces que ele sentia como pessoa, né? Então, tá aqui o Michael Jackson, tá? Então, esse aqui é o principal álbum dele, tá? Que é o Thriller, né? Aqui é a imagem do clipe, né? Aqui já, quando ele já está uma idade um pouquinho mais avançada do que esse início da carreira, né? Ele é um cantor e compositor da música pop, mundialmente conhecido, o principal, ou o que tornou ele realmente conhecido, foi um álbum de 1982, esse que já vendeu, então, a gente estava conversando antes, 104 milhões de cópias, né, até o momento, porque ele ainda continua vendendo de alguma forma, né, seja CD ou por outras formas de mídia, né, destaque até hoje no Guinness. Mas ele tem uma trajetória, né, durante a sua vida relacionado, então, à parte toxicológica, né? Em 84, justamente quando ele estava fazendo uma propaganda para o álbum Thriller, ele sofreu uma queimadura grave no cabelo durante a gravação, né, no couro cabeludo, e a partir dali, então, ele começou a utilizar de opioides, né, em função dessa queimadura, da sensação, né, da dor que ele sentia em função da queimadura, e a partir dali ele nunca mais parou, né? Isso aí já é uma informação importante que a gente tem que relacionar pela periculosidade que a gente tem dos medicamentos dessa classe de opioides, né? Mesmo sendo um medicamento, a gente percebe que as pessoas, quando começam a utilizar, têm uma dificuldade muito grande de parar, né, e de desistir, ou parar, ou do tratamento. Então, imaginem, ele foi a óbito em 2009, isso vai fazer, então, quanto tempo? 39, 99, 30 anos, mais, alguma coisa mais que 30 anos, não, quase 30 anos que ele usou um opioide, né? Tá? O Demerol, comercialmente chamado de Demerol. Nos Estados Unidos, o nome genérico que eles utilizam é meperidina. Aqui a gente tem o nome genérico petidina, né? Também nome comercial mais famoso no Brasil é o Dolossal, tá? Mas tem outros, né? Obviamente. Nesse período final, que ele, antes dele falecer, ele começou uma turnê em que ele projetou 50 shows, e num período pequeno. E isso já preocupou, inclusive, seus médicos. Ele contratou um médico particular nesse período, justamente, ele já conhecia esse médico, ele contratou um médico para prestar assessoria a ele, e para que ele conseguisse fazer esses 50 shows. E ele estava bem, tá? Fisicamente, isso aí pelo menos é o relato do médico particular. O único problema que ele tinha é que ele sofria de insônia, tá? Então, durante 10 anos, ele aplicou, tá? Foi aplicado a ele utilizou o Propofol, né? Para insônia. Então, vocês pensem, Propofol para insônia, né? Esse aqui, ó, um medicamento, aqui a gente vê uma emulsão injetável, Propofol, extremamente lipofílico, e por isso somente pode ser veiculado na forma de emulsão, nesse caso, intravenosa, né? Mas vamos pensar na situação. A pessoa precisava de um anestésico geral para conseguir dormir, né? Imagina o nível de insônia que a gente não, que essa pessoa, né? Ele pode ser muito famoso, mas ele é um ser humano como nós todos, e o quanto a dificuldade que ele tinha de dormir. Em função do cansaço da turnê, né, que estava prejudicando o cantor, os próprios produtores pediram, então, para ele, obviamente, ele passou essa informação para o seu médico, para ver se ele poderia diminuir a petidina, né, que é o Demerol, e o Propofol, para que ele ficasse mais alerta e mais disposto durante o dia.
né, durante as turnês. E aí, então, o médico particular, ele alterou, modificou as formulações que ele estava utilizando e começou a administrar benzodiazepinas para ele. A gente já vai ver as benzodiazepinas, substâncias que ele usou. Bom, ele morreu, então, no dia 25 de junho de 2009. E aqui, segundo o atestado de óbito, ó, eu fui buscar o atestado de óbito dele. Tá? Existe um site, autopsyfiles.org, e aqui está o atestado de óbito do Michael Jackson. Ó. E aí tem todos, obviamente, um atestado bastante completo, né? Com vários testes toxicológicos que são feitos, então, pelos farmacêuticos, como estava comentando a Gisliane, vão ser retirados, então, amostras que pode sangue, urina, partes do fígado, e ó, aqui tem algumas informações da parte toxicológica, mas eu cortei aqui do atestado para ficar bem claro, mas olha só, esse aqui a gente consegue, inclusive, de vários outros famosos, a gente consegue o atestado aqui com os testes toxicológicos, ó, dando positivo ou negativo, né, os testes todos que foram feitos. Então, essa é uma das áreas da nossa profissão, receber essas amostras. A retirada de amostra do cadáver é responsabilidade do médico legista, mas a gente vai fazer a análise. Como a Gislene tinha comentado, vai depender dos concursos e tudo mais, mas, em geral, a Gabi também esteve na visita ao IGP de Florianópolis, e o que eles mesmos comentaram, em geral, quem faz essas funções são os farmacêuticos. Deixa eu voltar aqui. Bom, então aqui está o atestado, mas olha o que aconteceu durante aquela noite. No fatídico dia, né, do dia 25 de junho de 2009, o Michael Jackson não estava conseguindo dormir, né? Estava com uma insônia severa, e o médico, então, começou a adicionar, começou a aplicar medicamentos para que ele conseguisse, então, pegar no sono. Olha só, à 1h30 da manhã, ele aplicou, aí no caso, via oral, né? Então, ele tomou diazepam 10 miligramas. Aí eu coloquei aqui os tempos de meia-vida também, tá? Para a gente ir pensando na farmacocinética e na farmacodinâmica, que eu também já vou comentar. Então, diazepam, benzodiazepina, à 1h30, às 2 da manhã, ou seja, meia hora depois, ele tomou lorazepam, foi aplicado a ele, intravenoso, 2 miligramas, tempo de meia-vida de 11 a 20 horas. Às 3 horas, ele continua com dificuldade de dormir, foi aplicado midazolam, 2 miligramas intravenoso, tempo de meia-vida aqui de 1 a 5 horas. Às 5 da manhã, o médico dele aplicou de novo o lorazepam, já tinha aplicado às 2 da manhã, de novo 2 miligramas, mesmo tempo de meia-vida de 11 a 20 horas. 7h30 da manhã, ou seja, no outro dia ele ainda não tinha dormido, ele aplicou novamente, ele já tinha aplicado aqui de midazolam, ele aplicou midazolam novamente, também 2 miligramas intravenoso, né, ao mesmo tempo de meia-vida, 1 a 5 horas. E, por último, ele aplicou o propofol, que ele já utilizava há 10 anos, mas o que ele tinha alterado durante essa turnê é que ele tinha começado a utilizar as benzodiazepinas, né? Eu acho que foi um dos motivos por ele ter se equivocado na utilização desses medicamentos. Ele repetiu 1, 2, 3, 4, 5 vezes benzodiazepinas, sendo que
3 tipos de benzodiazepinas, né, diferentes, mas todos sendo benzodiazepina. O Propofol, o próprio Michael Jackson, segundo a mídia, ele chamava de leitinho para dormir, né? Vocês viram ali na figura, ele é uma emulsão, então ele fica na forma né, um semissólido, bem líquido, na forma de leite mesmo. O leite é um tipo de emulsão, né? Então ele chamava o Propofol, que era o leitinho para ele dormir. Agora pense comigo, Propofol, anestésico geral, utilizado em cirurgias, né? Somente intravenoso, a gente vai ter o caso da pessoa utilizando isso para dormir. Após esse caso, né, após todas essas aplicações, o cantor, então, ele teve uma parada cardiorrespiratória. O médico percebeu isso algum tempo depois, né, quando foi avaliar o Michael Jackson, ele já estava com a parada, ele tentou ressuscitar ele várias vezes, né, com massagem cardíaca, e administrou também o flumazenil. Tá? Vocês lembram o que é o flumazenil? Então, ele aplicou o flumazenil ali para tentar reverter a intoxicação, mas não conseguiu. Aqui, então, está o atestado a autópsia dele, né, de óbito, com os testes toxicológicos, em que foram testados, então, avaliados o sangue, várias retiradas de sangue, humor vítreo, fígado, o conteúdo gástrico e a urina também, tá? E aí foram encontrados Propofol, lidocaína, diazepam, nordiazepam, lorazepam, midazolam e efedrina. Tá? Todos eles, a efedrina, no caso, só presente na urina. Ó. E a causa de morte no próprio atestado de óbito dele foi intoxicação aguda por Propofol. Tá? Então, a causa que foi atribuída poderia ser qualquer uma dessas substâncias, mas o que foi atribuído à morte dele foi o Propofol. O Propofol, então, estava realmente acima dos limites convencionais de uso como anestésico geral, né? Então, acima do uso normal e que já é uma dose bastante alta para anestesiar um paciente. E aí a gente começa a ver o que aconteceu aquele dia, né? A gente viu que ele utilizou 3 benzodiazepinas. Eu coloquei aqui no quadro, inclusive, para a gente ter um conhecimento sobre, né, a gente tem que sempre ter um pouquinho da química farmacêutica envolvida, né, eu coloquei aqui no quadro a parte que se chama realmente benzodiazepina, tá, e todas aquelas moléculas, que eu até peguei as figuras, elas só vão alterar nesses radicais aqui que eu coloquei em vermelho, ou seja, são substâncias que fazem funções muito parecidas, estimulam a ação do GABA, mas as pessoas acabam, muitas vezes, os próprios profissionais da saúde, por terem nomes diferentes, não interpretarem que são da mesma classe química e que fazem o mesmo mecanismo de ação. Isso, então, a gente chama, inclusive, de associação irracional, né, porque tem vários outros mecanismos de ação que ele poderia estar utilizando e não simplesmente repetir benzodiazepinas durante a noite toda, inclusive dando mais de uma vez a mesma, né? O interessante da benzodiazepina é que ela dá a molécula mais sintética, mais importante que já foi desenvolvida, justamente porque ele atinge várias classes. Então, a gente tem benzodiazepinas classificadas como anestésico, como ansiolítico, como antiepilético, como relaxante muscular. E justamente por isso existe uma dificuldade de se entender que pode fazer a mesma função, né? Muitas vezes tu vai ver a classe, um anestésico, tá, tem um nome comercial, o outro é ansiolítico, o outro é relaxante muscular.
Mas se tu administrar todos eles ao mesmo tempo, eles vão estar fazendo a mesma função, né? Então, coloquei aqui, inclusive aqui, ó, os mecanismos de ação delas, ó, o diazepam, que foi administrado inicialmente, é uma benzodiazepina, estimulante do receptor alostérico do GABA. O GABA é um neurotransmissor que causa depressão, né, inibitório. Se tu estimular o GABA, ele vai estar deprimindo o sistema nervoso central. O lorazepam também é uma benzodiazepina, somente troca, então, algum grupamento aqui nesses radicais, também vai fazer estímulo do receptor alostérico, não é diretamente no GABA, tá? Ele vai auxiliar, ele vai facilitar a atividade do GABA. O midazolam da mesma forma, né? Todos os mecanismos de ação iguais, né? Já que são benzodiazepinas, mas podem ter ações diferentes em função da potência e também da distribuição, da localização onde eles vão se depositar no cérebro, certo? Isso acaba fazendo realmente com que eles tenham algumas ações diferentes. Mas, quando a gente tem um efeito de sobredose ou sobreposição de drogas com o mesmo efeito, mecanismo de ação, eles acabam tendo um sinergismo, muitas vezes exponencial, que causa um efeito tóxico muito amplo, muito intenso, né? E, por último, então, foi administrada uma quantidade maior do que o normal de propofol, que, no caso, é um anestésico parenteral, que é estimulante direto do GABA, tá? Estimulante direto do GABA. Não tem, bibliografias ainda questionam realmente o mecanismo de ação do propofol, mas, em geral, se atribui ao estímulo do GABA, né? Também foi encontrada efedrina, mas somente na urina, sendo considerado que ele é um estimulante adrenérgico misto, né? Ele promove a liberação de adrenalina, assim como simula a noradrenalina no receptor pós-sináptico, e foi encontrado também. A gente já vai ver por que aconteceu, por que encontraram também efedrina. Aqui eu coloquei as moléculas aqui da farmacopeia, diazepam, farmacopeia brasileira, tá? Para a gente ver que todos eles que foram administrados, as benzodiazepinas, elas aqui, ó, diazepam, o lorazepam, o midazolam, tá? E o nordiazepam. Nordiazepam, na verdade, a gente não tem, tá? Ele é um metabólito e foi encontrado no sangue também, metabólito do diazepam, tá? Então, aqui é a retirada da metila aqui, é o nordiazepam. Então, só coloquei aqui para mostrar para vocês que mantém a mesma estrutura, acaba fazendo o mesmo efeito, e aí, então, a gente tem, nesse caso, uma associação irracional, né? Ele estava utilizando substâncias diferentes que estavam fazendo o mesmo mecanismo de ação. Por que então, ele utilizou várias benzodiazepinas nesse caso, né? A gente viu que ele não conseguiu dormir até as 10h40, quer dizer, não conseguiu dormir nunca, né? Porque depois ele dormiu para sempre, né? Às 10h40, ou seja, ele começou a tentativa 1h30, e por isso ele acabou utilizando de várias substâncias, conhecendo ou não, né? Eram substâncias que faziam mecanismos de ação equivalentes. O propofol, né? O propofol, então, eles estavam tentando retirar o propofol porque ele ficava um pouco letárgico durante o dia e ele estava numa turnê importante, né? E aí, então, como foi pedido para retirar, para ele estar um pouco mais ativo, nesse caso, como ele não estava conseguindo realmente dormir, foi utilizado o propofol que ele já utilizava há muito tempo, tá? E o flumazenil? Por que será que ele utilizou o flumazenil, né? O médico utilizou o flumazenil posteriormente, quando ele viu que ele estava tendo essa parada cardiorrespiratória, tá? Então, o flumazenil, a gente sabe, então, que ele é antagonista dos receptores da benzodiazepina, é realmente utilizado para esses casos de intoxicação aguda de qualquer benzodiazepina,
provavelmente ele interpretou que a causa daquela parada cardiorrespiratória do Michael Jackson estava sendo a responsabilidade, o que estava gerando essa causa, essa parada, era as benzodiazepinas, mas ele não surtiu o efeito que o médico estava esperando. Então, por que não surtiu efeito? Na verdade, quem estava causando essa parada, claro que era a associação toda, né? Mas o Propofol, e justamente por isso o atestado de óbito indicou intoxicação por Propofol, né? O flumazenil não é útil o suficiente para reverter o efeito do Propofol, mas sim das benzodiazepinas. Como foi o último medicamento em dose mais elevada do que o normal, o flumazenil não surtiu efeito contra o Propofol, e a gente sabe o resultado final dessa história, né? Outras perguntas que surgem. Efedrina, né? Por que foi encontrado efedrina? A efedrina, segundo o atestado de óbito, ele só foi evidenciado na urina, né? Então, ela já estava sendo eliminada. A suspeita principal, inclusive, o médico não fez seu registro em relação à efedrina, mas a suspeita é que ele utilizava a efedrina durante os dias para acabar com os efeitos das benzodiazepinas e do Propofol, para ele se manter mais ativo, já que tinha sido, inclusive, uma reclamação dos produtores dos shows dele, né? Então, a ideia principal é que ele estava utilizando a efedrina para se manter mais acordado durante o dia. E isso também vai gerar, então, um resquício de dificuldade de dormir, e aí é um ciclo vicioso que a gente vê isso em várias outras drogas, associações de drogas, como a fluoxetina, que também em muitas pessoas altera a sonolência, a pessoa fica mais alerta à noite, e aí toma um clonazepam, né, uma benzodiazepina novamente, aqui no caso, para dormir. Então, um medicamento tratando o efeito colateral do outro. Aqui talvez tenha acontecido a mesma coisa, né? Ele tomando efedrina para se manter acordado de dia, ser mais ativo de dia, dificultando o sono dele, e aí ele tomando vários medicamentos, utilizando de vários medicamentos para dormir, acabando tentando eliminar o efeito colateral dessa substância da efedrina. Então, a conclusão da autópsia dele foi que ele foi intoxicado, uma intoxicação aguda por Propofol, e aí a pergunta fica no ar, o que vocês acham? Realmente foi isso que aconteceu ou não? Alguém? A Dani disse que não foi isso que aconteceu, ela foi cirúrgica na resposta, não. Qual é a tua opinião, Daniele? A Dani disse que muito benzo, a Josi também disse que não mesmo, que não foi só isso. O resultado da autópsia foi cabal, né? Tá, eu tenho, inclusive, aqui outra imagem do resultado, diz aqui, ó, intoxicação aguda por Propofol. Claro que as benzodiazepinas, na verdade, foi uma associação, né? A gente não pode dizer exatamente quem ou qual grupo, ou qual molécula, qual substância realmente levou o Michael Jackson a óbito. Agora, ter utilizado várias substâncias e repetido o uso dessas substâncias com o mesmo mecanismo de ação, isso que é realmente inaceitável, tá? Talvez, e eu acredito que se basearam nisso, o flumazenil pode ter indicado ou feito com que o pessoal realmente chegasse à conclusão de que foi o Propofol, porque o flumazenil não atuaria para reverter a intoxicação aguda do Propofol, mas sim das outras substâncias. Claro que tem hora que não tem como reverter, né? Então, a gente não tem exatamente como chegar à conclusão
do que foi. Mas a conclusão realmente é o uso, a associação irracional, né, de substâncias, e isso não aconteceu só com Michael Jackson, tá, gente? Existem outros famosos que tiveram essa mesma situação. Por isso que eu estou colocando, e em aula eu também comento, eu acho importante a gente tem que se apoderar do conhecimento sobre medicamentos. A gente tem que saber se as substâncias são da mesma classe ou não. Porque se tu for pegar bibliografias, como eu disse antes, as benzodiazepinas, elas vão estar colocadas em várias classes farmacológicas, mas é benzodiazepina. Então, me lembro até uma vez que uma farmacêutica comentou comigo que às vezes a gente teria que fazer palestras em hospitais, por exemplo, para dividir realmente as classes químicas, né, das substâncias, porque tem opioides também, opioides que são anestésicos, outros que são analgésicos, tem opioide, inclusive, para diarreia, né, então a gente tem que saber e saber que a associação dessas substâncias, que tem o mesmo mecanismo de ação, pode levar a um sinergismo grave, né, que pode levar a algum efeito colateral mais grave, inclusive ao óbito, né? Teria como utilizar de outro mecanismo de ação para depressão do sistema nervoso central, que era o que eles queriam, né? Será que teria? Tem bloqueio do receptor do glutamato, né? Glutamatérgico, né? São os dois principais mecanismos. Estímulo de GABA e bloqueio de glutamato, né? A gente não viu nenhum bloqueio de glutamato ali naquela noite, né? Que aconteceu o caso, né? De repente, um pouco mais de conhecimento, ele podia estar associando de forma diferente esses medicamentos, né? Existe o mecanismo inespecífico também, que também causa depressão do sistema nervoso central, talvez pudesse, já que ele já estava aplicando intravenosa, ou a substância intravenosa mesmo, né? Então, poderia estar utilizando de outras substâncias, além de fitoterápicos, que a gente sabe que também podem ser utilizados para esses casos, né? Então, acho que fica para a gente essa informação, né? Tem que conhecer as classes de medicamentos para a gente não fazer ou não ser feita as associações de forma incorreta. Então, a Glória perguntou se a pessoa que administrava nele não sabia. Era um médico, tá? Eles chamam ele como... ele é conhecido justamente por esse caso, é o Dr. Murray. Ele sofreu um processo, tá, na justiça americana, que demorou bastante tempo, tá? Mas ele foi condenado, e ele condenado como homicídio culposo, aquele que ele não teve intenção. Essa foi a condenação, então ele não teve intenção de matar o Michael Jackson, né? O culposo é que ele tem a culpa, porque ele aplicou, porque ele fez uso dos seus conhecimentos, no caso, né? Como médico, a sua profissão, né? Podendo utilizar desses medicamentos. Então, ele foi condenado como homicídio culposo, que ele não teve a intenção, mas que ele teve culpa realmente na morte do Michael Jackson. Ele foi condenado a 4 anos de prisão e ele cumpriu 2. Ele já tá livre, que já faz um bom tempo isso, né? Então, gente, perguntas? Ficou alguma dúvida da morte do Michael Jackson? E vocês viram o tempo de minha vida ali também, né? Então, a gente vê que... Deixa eu só botar aqui, voltar. Os medicamentos se sobrepuseram, ó. Imagina aqui, ó, 20 a 80 horas de tempo de meia-vida de diazepam. Essa variação aqui é porque os metabólitos, inclusive o nordiazepam, né, ele é ativo, tá?
é o oxazepam e o nordiazepam, os metabólitos do diazepam, eles são ativos, então fica essa variação bastante grande, mas foi uma aplicação de 8 horas, né? E os tempos de meia-vida aqui, ó, variam muito mais do que esse período em que foram aplicados uma depois da outra. Ou seja, ele só foi somando, né? Aumentando a atividade benzodiazepínica e por último, ainda, né, vou dizer, botou mais uma substância bastante potente, né, que é o propofol. E aí, finalizou a ação ali que deu errado, né? Alguma dúvida, gente? Dúvidas? Assim, eu sou louca por esse caso, né? O Alander, ele sabe disso, acho que por isso que ele botou eu pra te mediar, Dudu. Porque na época que o Michael morreu, eu tinha, sei lá, 10 anos, eu acho, e foi, assim, algo muito do nada, ninguém esperava, né? Ele tava vindo ali de aceitar fazer 50 shows em Londres, então, tipo assim, ele tava de novo no ápice, né? Então foi algo, assim, muito do nada, e eu lembro, assim, que rolou muita especulação, né? O Dudu não trouxe isso, e aí eu, como uma boa fã, vou trazer, que, né, existem algumas provas que mostram, por exemplo, que o médico foi negligente, não só na medicação, mas nos socorros também, né? As primeiras massagens cardíacas ele fez em cima da cama, né? Tipo, numa estrutura que não era adequada e tal. Então, assim, foi uma catástrofe, não só de medicação, apesar que ele sempre tomou muita medicação, desde o acidente do comercial da Pepsi, que ele queimou o couro cabeludo, enfim, e aí de lá para cá, só ladeira abaixo. Mas quando ele decidiu ir para esse médico, ele decidiu exatamente porque os médicos dele falaram que não iam fazer aquilo que ele queria. Né? Ele queria aumentar a medicação, ele queria mudar algumas coisas, e os médicos falaram, não, a gente não vai fazer isso, a gente acha que tá errado, ele tentou com tudo, e aí até que alguém indicou esse Dr. Murray para ele, e aí ele acabou contratando. Né? Então, assim, para ver, primeiro, que a gente realmente precisa levar em conta quando os profissionais falam pra gente um não, né? Porque ali foi muito teimosia. Eu sempre falo, gente, foi simplesmente teimosia, foi simplesmente querer ir contra os médicos que te acompanham uma vida inteira. Não faz isso, né? A pessoa que te acompanha uma vida inteira, ela conhece o prontuário. E sem contar, assim, em outras negligências que foram cometidas. Então, assim, é um caso bem interessante, não só pelo tanto de... tem especulação de suicídio, tem várias especulações, até porque demorou muito tempo para a gente ter acesso a essas informações. Né? No começo, ninguém entendia como é que esse cara, que, tipo assim, tava voltando, morreu do nada, né? Tipo, isso é impossível, ele foi morto, ele se suicidou, enfim. E aí é muito interessante, porque o que acontece? A gente, né, ele tava no ápice, de novo. 2, a gente começa a ver que ninguém é de ferro, né? Que todo mundo pode vir a acontecer isso, e aí eu acho que isso é o porquê uma morte que chama tanta atenção, porque ele era uma estrela, ele era o cara, e nem isso salvou ele, né? Ele podia ir para o melhor hospital, ele podia ter os melhores médicos, e nem isso salvou ele, porque antes disso ele fez decisões equivocadas, né? Tanto na hora de escolher um médico, quanto esse médico nas escolhas que ele fez. Então, isso é muito interessante, porque a galera falou ali, será que ele não sabia? Óbvio que sabia, ele é médico, ele faz isso. Só que, assim, também nem tão óbvio, porque essa não era a área de atuação dele, né? Se eu não me engano, o Dr. Murray trabalhava em algumas clínicas de cirurgia, dermato, alguma coisa assim, tipo, ele nem era essa área. Eu vi que ele era cardiologista, parece. Tipo, eu não lembro agora, mas eu lembro que ele trabalhava numa clínica, aí um dia o Michael chegou lá e falou assim, eu pago tanto pra tu sair daqui, ele pagou e o cara saiu. Então, assim, talvez realmente essa não era a área do cara, enfim, foi vários equívocos, né? E aí, obviamente, a gente, como farmacêutico, vai vir a cometer esses equívocos? Espero que não. Mas é pra gente se tocar, né? Como uma medicação pode dar problema com a outra, como conhecer a história do paciente é importante, né? Porque, assim, cara, ele, desde que ele sofreu a queimadura, ele sempre tomou muita coisa, muito analgésico, muita coisa, sempre. Né? Só que se ele chega pro médico e só fala, eu quero mais analgésico, e o médico não conhece a história anterior, não vai entender porque que ele quer tudo isso. Acha que ele é louco. Então, assim, é muito interessante, né, quando a gente olhar para ele como um ser humano que fez, né, que teve situações, que passou por N situações, né,
e que passou por isso, por uma escolha equivocada, 2, por um profissional que talvez não tivesse preparado para estar ali da maneira adequada, né? Que, sei lá, às vezes não era a área do doutor dele, aí acabou achando que, imagina, é só mais um dormido, imagina, é só mais uma injeção, né? Então, assim, é bem interessante. E aí tu começa a ver, tipo, cara, assim, para mim é uma das histórias, né? Tem Janis Joplin também, que tem uma história muito bacana, né? A gente tem outras com histórias muito bacanas que vêm nessa linha de overdose, digamos assim, mas a dele é muito legal porque não é droga. Tipo, ele não tava cheirando cocaína, ele não tava injetando heroína, ele só queria dormir, né? Então, assim, e aí é a nossa linha. A gente vai trabalhar com medicamento. Obviamente que eu espero que a gente não tenha que trabalhar com medicamentos desse nível, porque a gente, né, não deveria vender medicamentos desse nível sem receita, nem ter todo esse tipo de responsabilidade nas nossas costas. Mas, cara, é muito, né, saber que um medicamento junto com o outro da maneira errada pode dar muito errado. Então, é um caso, assim, que hoje, né, com 10 anos eu olhava com raiva, hoje eu olho com outro olhar, mas ainda acho que o Michael não morreu, então, pra mim tá tudo certo. Sabe, gente, aqui é só um debate. Porque, assim, pra mim tá vivíssimo, tá? Depois eu mando pra vocês os vídeos que eu vejo no YouTube de teoria da conspiração. Mas é isso, povo. Acho que, se vocês tiverem dúvidas, mas acho que é um caso, assim, meu, se vocês pegar para ler sobre, eu acho que vocês vão ficar que nem eu e o Dudu. Vão ler tudo e mais um pouco, porque cada lugar que tu mexe aparece um negócio novo e tu quer saber mais, tu quer investigar mais, tu quer entender mais, que é um caso, assim, que tu não quer acreditar. E a gente vê muitos casos de celebridades que vão a óbito em função de medicamentos ou drogas. Isso é uma coisa que também chama muita atenção, tá? Elvis Presley também não conseguia dormir, tá? Ele foi, no dia que ele morreu, ele também estava com problema de dormir, tá? Ele tomou um monte de coisa, não foi drogas também, tá? Como a Gabi falou, foi medicamento, né? Não sei em que momento a gente pode dizer que uma coisa é droga ou outra não, porque se tomar de forma incoerente também, né? Também vai ser droga, mas o que apareceu na mídia sobre o Elvis Presley é que ele tinha se excedido nas drogas, mas na verdade ele era contra a droga, tá? Só que ele era a favor de tomar medicamento. Se fosse prescrito, ele podia tomar. E aí ele tomou um monte naquele dia, não conseguia dormir, foi tomando, e aí também aconteceu, né? E a gente tem vários exemplos de celebridades, né? Que tiveram esse caso. Então, como a Gabi estava falando, esse cuidado tem que ser visto para todo mundo, né? São pessoas famosas, pessoas que alguns aqui que eu leio, eles já estavam no momento já mais complicado da vida, né? Mas, em geral, eles são famosos, têm dinheiro, têm tudo, tá? E aí atinge a eles também, né? A gente vê isso, e acaba sendo, inclusive, uma população que tem muitos casos disso, talvez até o inverso, né? Situações em que essas pessoas realmente ficam deprimidas, ansiosas e têm dificuldades que talvez uma pessoa que não fosse tão famosa não teria, né? E acabam se medicando ou realmente indo para a droga ilícita e aí acontece isso tudo que a gente viu, né? A Marilyn Monroe também aconteceu, mas eu não li o caso dela. Vou dar uma olhadinha. Eu tenho o caso dela também. Vou descobrir o que aconteceu com a Marilyn. Mas Programa também. que é muito legal, se chama Autópsia de Famosos, ele é do Discovery Channel, mas tem no YouTube, né, para quem gosta, e ele fala dessas autópsias da Marilyn, do Michael e de tantos outros, e aí eles mostram desde a primeira teoria, né, tipo, toda a linha do tempo, digamos, quem chegou lá, qual foi a primeira teoria até chegar na autópsia final, e é muito interessante, assim, porque daí tu começa a entender, né, porque quem faz quem apresenta esse programa é um perito bioquímico, então ele explica tudo isso do tipo, tal coisa interagiu com tal coisa, e aí virou isso, né? Que o duas vezes explica de, sei lá, misturar essa droga com aquela vai virar uma terceira droga, digamos assim.
eles explicam, então é bem legal, gente, o Autópsia de Famosos, para quem tem interesse, né, nessa área. Eu gosto muito, né, apesar de não querer essa área da minha vida, mas eu gosto muito, é quase um desvendar mistérios da vida real, assim, então é bem legal. E para a gente entender um pouquinho, né, sobre o que aconteceu dentro desses corpos para eles, né, falecerem assim, digamos que do nada, né. A do Heath Ledger também é uma autópsia bem legal de ver, né, bem legal, ai, gente, muito pesado eu falar bem legal, né, mas é uma bem interessante, né, e então, assim, são coisas, o Nathan falou do Heath Ledger, que foi mais ou menos assim também, então é bem, são casos bem interessantes para a gente entender um pouquinho, entender também, né, de coisas que a gente vai mexer profissionalmente, que a gente vai ter contato, e para que a gente consiga, sei lá, ter uma visão um pouco diferente, né, porque é sempre, pelo menos eu sempre na minha cabeça, era um bando de viciado que se drogava e morria, e aí quando a gente começa a investigar, a gente começa a ver que não é bem assim. A Gabi comentou do documentários, né, sobre autópsias de famosos, mas um dia eu estava nas redes sociais e vi uma postagem de um ex-aluno, na verdade, recém-se-formado, o Ronaldo, né, e aí, inclusive, ele está participando aqui, Ronaldo Lumertz, e aí ele postou essa capa aqui, abriu o livro, tá? Desafios Toxicológicos, desvendando os casos de óbitos de celebridades. Então, quem se interessa também pode dar uma procurada nessa bibliografia, e é bem interessante, tá? Então, estou utilizando também para ilustrar o que a gente conversa aqui, né? E é muito interessante porque não é só, a gente não aprende só toxicologia quando a gente vê isso. A gente aprende farmacologia, a gente, inclusive, aprende um pouco da vida das pessoas e o que acontece com a vida dessas pessoas, que é interessante a gente ver isso, né? Esses exemplos, que não são bons, obviamente, né? São intoxicações ou óbito, né? Mas acho que vale a pena a gente se aprofundar e saber um pouco mais de tudo isso, sim. É interessante, sim. Obrigado, Ronaldo. Pessoal, queria agradecer o Dudu, né? Acho que a gente teve um papo bem legal. Caso vocês tenham mais dúvidas, a gente está aqui para conversar. Já estamos há quase uma hora aqui com o Dudu, né? Mas é realmente um assunto muito legal, pelo menos eu adoro, né, gente? Então, assim, se me deixar, eu vou ficar aqui a noite inteira conversando. Agradecer por ter topado, né, e por ter estudado para estar aqui, né, Dudu? Porque não duvido que tu nasceu sabendo sobre a morte do Michael, mas se você traz para vir aqui conversar com a gente um pouquinho, porque é um assunto que eu tenho certeza que tu gosta, Eduardo. Né? Claro, claro. Não, estudei, a gente sempre lê mais, eu acho que... Bom, eu estou aqui para isso, né? Se eu posso ser exemplo para alguém, eu acabei minha faculdade e achei que eu não tinha aprendido o suficiente. Porque eu só me dei conta o quanto era legal farmácia, né, em tudo que a gente aprende quando eu acabei. Né? A gente é muito jovem naquela época, e aí então quando eu pensei, meu Deus, eu queria fazer tudo de novo, né? Como que eu poderia fazer? Dando aula, né? A gente então sempre está estudando. E esse momento é um incentivo, né? A gente incentiva a estudar mais, a conversar com vocês, que é sempre um prazer, e para poder discutir sobre assuntos que todos sabem alguma coisa, têm interesse, e têm perguntas. Então, eu que tenho que agradecer a vocês todos, ao Centro Acadêmico, ao Alander, à Gabi, né, que me convidaram, e ao Ronaldo também por ter me mostrado essa bibliografia, tá? E a todos vocês que estiveram participando aqui, prestando atenção, obrigado a todos, tá? Dudu, muito obrigada, Dudu, muito obrigada, Gisliane, que toparam estar com a gente aqui hoje, né? Acho que foi muito legal, a gente conseguiu trazer essa área da perícia, que é uma área que todo mundo tem curiosidade, né? Todo mundo quer saber um pouquinho de perícia, mesmo quem não quer atuar, porque realmente é algo muito legal, é algo fascinante, a gente está lidando aí
com vidas, a gente está lidando, né, com, digamos, os mistérios aí, então é muito divertido. E muito obrigada mesmo para vocês, gente, foi muito legal, assim. Eu vou ser muito sincera que eu não senti a hora passar, assim, tipo, 8h30. E aí, quando eu olhei a hora, eu falei, gente, já são 8h30, como assim? Porque foi muito gostoso de conversar sobre, né? Queria pedir pro pessoal da aula de tóxico para que a gente continue nessa sala. Acredito que o Dudu vai dar aula pra gente. E aí, quem for de outras disciplinas, podem ir saindo. Mas a gente chegou a passar de 70 pessoas online.